Salve galera, beleza? Bom, videozinho rapidinho, eu queria mostrar para vocês um pequeno grande erro de projeto deles. Esse kit, eu comentei, é um kit de coil-over. Na verdade ele não é exatamente um coil-over, ele é um kit de amortecedores e um kit de suspensão, um kit de rosca universal. Ou seja, teoricamente ele seria ser feito para ser usado em qualquer carro. Porém, como vocês podem ver aqui, eles são iguais, as roscas, a mesma altura, as molas ali, tudo. Porém, o que os projetistas não pensaram foi o seguinte, que nem todos os amortecedores de carro, a base do amortecedor onde isso aqui vai apoiado, ela vai ficar a mesma altura, é a mesma altura no dianteiro e no traseiro. E isso acarreta com que venha a ficar uma diferença de altura da suspensão dianteira para a suspensão traseira. Por exemplo, no caso do Civic, as molas, a altura base das molas, tanto no amortecedor dianteiro quanto traseiro, é muito parecida. Se a gente olhar aqui, é uma diferença pequena de um para o outro, onde a mola vai ir alojada aqui dentro. Porém, no momento em que a gente vai montar esse negócio, esse fuso da suspensão à rosca, vocês vão notar uma diferença absurda do amortecedor dianteiro por traseiro, tá? Vou mostrar aqui, esse aqui é o dianteiro, ó, tá marcado em 5 aqui, vou jogar ele aqui no amortecedor dianteiro. O que acontece? Essa aqui é a base da mola, vocês estão vendo que o fuso da rosca ficou um pouquinho acima da onde iria a base da mola, e eu consigo utilizar toda a altura dele. Certo? Não tem problema, eu consigo utilizar toda a altura. Porém, quando eu vou fazer a montagem no amortecedor traseiro, o que acontece? O correto seria ele ficar mais ou menos nessa altura aqui, para que eu pudesse usar toda a rosca aqui. Só que o que acontece? A base dele, ele acaba indo parar muito dentro desse suporte da mola traseira. Olha aqui, ó. Então o que acontece? Aqui nós temos, ó, na marcação de 5 aqui. Porcaria. Então aqui, ó, na marcação de 5 na dianteira e na marcação de 5 na traseira. Porém, vejam a diferença que vai ficar a suspensão. Ó, os amortecedores, eles estão praticamente na mesma linha, né? Ou seja, as bases deles estão praticamente iguais. Porém, a base da mola aqui, da rosca, ela vai ficar uma altura muito diferente. Isso significa o quê? Que quando eu fizer a montagem das molas aqui, olhem, vocês vão poder observar, olha a diferença de altura que vai ficar. E isso aqui no carro provavelmente vai fazer com que o carro fique nessa posição aqui, ó. Ou seja, a dianteira mais alta do que a traseira. Isso é basicamente um erro de projeto deles, porque eles presumiram que, como as molas ficam numa base de altura, a rosca do kit aqui, o fuso da rosca, também ia ficar na mesma altura. Só que no caso do Civic, como vocês podem ver, não é o que acontece. Então nós vamos ter aí, ó, uns 2 dedos de diferença de uma mola para outra. O que pode ser feito nesse caso? Eu já fiz uns rabiscos ali, o que eu vou fazer? Vai ter que ser levantado, vai ter que ser feito alguma base, algum calço nessa rosca traseira do amortecedor traseiro, para que ela fique mais ou menos na mesma linha do dianteiro. Para que aí sim, quando fizer a montagem da mola e colocar no carro, o carro fique perfeitamente reto. Só que tem um outro detalhe, o pessoal comenta que esse kit aqui esses kits de rosca, ele rebaixa muito o carro, porque realmente essa mola aqui ela é bem pequena. Então o que poderia ser feito e o que eu vou fazer no caso dessa suspensão para deixar o carro mais alto, para poder usar toda a altura da rosca, para poder deixar o carro nivelado. Eu já fiz aqui uns rabiscos. E a princípio eu vou mandar usinar 4 buchas de nylon ou de PU para ser colocado no amortecedor, né?
Que o que, que vai acontecer? Essa bucha ela vai ter ela vai ter o diâmetro do corpo do amortecedor e ela vai vir por fora aqui. E o meu objetivo é, ao invés de deixar a rosca nessa altura, com essa distância aqui para a base do amortecedor, eu vou usar uma bucha que deixe ela parelho com o amortecedor. Essa diferença aqui é mais ou menos uns 15, entre 15 e 20 milímetros que vai dar, ou seja, mesmo quando eu colocar na altura máxima do kit, hoje, quando eu fizer essa bucha, o carro ainda vai ficar uns 1 a 2 centímetros mais alto do que ele ficaria com esse kit original, sem bucha nenhuma. Então, quer dizer, ele vai ficar, na verdade, na base, ó, ele fica aqui hoje, ele vai ficar um pouco mais alto, por causa daquela bucha, e vai ficar bem nivelado com o amortecedor. E isso vai me dar um pouquinho mais de altura máxima do carro, que é o que me interessa, porque eu não quero rebaixar demais o carro, eu quero melhorar um pouquinho a altura para poder botar as rodas 17. E no caso do amortecedor traseiro, a mudança vai ser mais radical ainda, porque vocês veem aqui, ó, dá uns 2 dedos basicamente de diferença dessa borda para o amortecedor. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou mandar fazer uma bucha. Essa bucha ela vai ir dentro dessa parte aqui, eu já medi o diâmetro do amortecedor aqui, o diâmetro dessa câmara aqui, certo? Vai ser uma bucha de nylon ou de PU que ela vai aqui dentro e ela vai deixar, ao invés disso aqui ficar, ó, nessa altura que ele está hoje, isso aqui vai ficar aqui em cima, na altura do amortecedor. O que vai ajudar? Primeiro, a suspensão vai voltar a ficar nivelada, eu vou ganhar uns 20 a 25 milímetros de altura a mais na suspensão traseira. E o principal, eu vou conseguir usar toda a altura da rosca. Porque olha aqui, pessoal, se eu manter ele do jeito original, olha para onde que vai, tá? E se eu começar a baixar essa rosca aqui, ó, eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui tá, bom, bateu no fundo, ó. O mínimo que eu vou conseguir usar de altura, nesse caso aqui, ó, é 40 milímetros. Enquanto no outro eu consigo baixar mais, certo? E a mesma coisa, quer dizer, eu vou conseguir baixar mais o dianteiro e o traseiro ele tem aquela diferença de altura, certo? Então eu tô perdendo. Quando eu colocar a bucha, todo esse fuso vai ficar mais alto e eu vou conseguir baixar um pouco mais e ficar no mesmo nível da suspensão dianteira. Ou seja, do jeito que está hoje eu perco em torno de 15 milímetros de altura de suspensão e quando eu colocar a bucha, além de ficar nivelado, eu vou poder ganhar e eu vou poder, ó, e aí eu vou conseguir rebaixar mais ainda, ó. Se eu quiser uma hora rebaixar bem o carro, eu vou conseguir rebaixar até o nível mínimo, que é aqui, ó. Então, quer dizer, esse fuso vai ficar mais ou menos nessa altura aqui. Vai ficar perfeito para o carro vai estar nivelado, eu vou conseguir usar toda a altura da suspensão e vai ficar beleza o carro. E aí eu resolvo esse problema de altura desse batente que vai ter que fazer. E aí provavelmente a chance do carro ficar inclinado vai ser bem menor. Deixa eu baixar esse aqui. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Ó, essa aqui é a altura mínima dos dois. Agora eu vou montar as molas. Para vocês terem mais ou menos uma ideia da altura que ficaria os dois, ó. Quer dizer, estando isso que eles não estão exatamente nivelados, mas olha, a diferença de altura vai ser quando eles estiverem nivelados, você vai ter as duas molas mais ou menos na mesma altura. Então essa que é a minha intenção. Mas principalmente é o quê? É ganhar a altura máxima da mola. Porque no meu caso eu não quero rodar com o carro tão rebaixado. Eu só comprei esse kit porque ele me custou menos do que um jogo de amortecedor para o carro. Um jogo de amortecedor de 92 a 95,
ele sai na faixa aí de R$ 1.000, de 800 a R$ 1.000, dependendo da marca. Até 1.200, dependendo. E eu consegui comprar esse kit aí de um rapaz aí que estava se desfazendo dele, num excelente preço, o kit de amortecedor e mola. Então para mim foi um baita negócio. E como eu quero usar as rodas 17 no carro, com um kit desse vai ficar perfeito. E tem um outro detalhe, que a galera que tem o Civic sabe que o Civic tem um problema que ele fica, muitas vezes ele fica meio inclinado, meio torto para um dos lados. Então com um kit desse também você consegue ajustar essa diferença e deixar o carro sempre niveladinho. Beleza, galera? Quando eu tiver mandado fazer as buchas, vai demorar alguns dias para eu mandar instalar, porque tem umas outras peças de suspensão que eu tenho que trocar. Eu vou fazer o desenho, vou mandar usinar as buchas, e aí eu mostro para vocês depois que estiver pronto, antes de colocar no carro aí. Beleza? Valeu, abraço!